8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, Antônio Carmo. Quinta-feira de boas notícias para nossa região, hein? Ótimo dia para você. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, sem dúvida. Bom dia para você, bom dia a todos os amigos que nos acompanham, que estão conosco aqui nesta manhã de quinta-feira, entre eles o Diácono Alexandre, torcedor da Águia do Vale, o Barone Luxemburgo, eu assim batizei em 1999, professor Luxemburgo, que está aí sempre acompanhando a gente também aqui no nosso bate-papo esportivo. A todos um grande abraço, um bom dia. O São Paulino Luiz Daniel, companheiro, jornalista, sempre ligado com a gente. E olha, uma audiência qualificada, me cobrou um abraço, falou assim, você não lembra nunca de mim, meu querido? A gente não esquece do mestre Lelis Martins, grande cronista esportivo, um dos decanos da crônica esportiva da região metropolitana, 60 anos de história no microfone esportivo. E tá toda manhã ligado com a gente. Nosso abraço pro Lelis, que tá melhor que a gente, viu, Antônio Carmo? Nossa reverência ao mestre Lelis, e muito legal, sempre bom ouvi-lo, conversar com ele, saber das histórias, né? Tudo aquilo que já passou, é cronista raiz, né? Lá de trás, que tem tanta história boa para contar do rádio taubatiano, enfim, de todo o trabalho que ele já fez. Professor Lelis, um grande abraço, que prazer tê-lo aqui nos acompanhando. Eu já tive o prazer de ser da equipe independente de esportes e Lelis Martins. Grande abraço ao Lelis, sempre conosco. Olha aí, ó. Antônio Carmo, quer começar por quem? Quer começar pelo basquete? Ganhou. Pelo São José ganhou. Pelo Taubaté ganhou. Você escolhe hoje. Hoje tudo pode, tá bom, Antônio Carmo? Que beleza! Ó, vamos começar falando da vitória maiúscula da Águia. Tá? A Águia foi para Piracicaba, a gente falava ontem aqui, jogo difícil, o 15 vem de 2 vitórias, chegou técnico novo, vem mostrando o resultado, o time não é bobo, é um time cascudo, a gente conhece os jogadores no papel, e o São José chegou lá quietinho, o Jorge Castilho resolveu mudar um pouco o jeito de jogar, e quando o 15 viu, já foi. Já estava perdendo por 2-0 com 20 minutos de jogo, não viu a cor da bola, São José ainda fez 3 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, pouca água e toca a bola, 3-0 para a Águia. Olha aquelas vitórias de almanaque do mestre Alberto Simões, hein, Antônio Carmo? É verdade, nem aquela torcida mais tradicional do 15, de abre a porteira em eque, fecha a porteira creque, azara de xícara, né? Aquela coisa toda deu certo para segurar o 15. Nicolini, ontem a vitória do São José passou fundamentalmente pelo trabalho extraordinário de Jorge Castilho, que vai mostrando a que veio. Ele deu um nó, colocou o Fernando Marchiori no bolso, viu? Porque ele arrumou o time diferente, né? Mudou o esquema para 3 zagueiros, tirou o centroavante, colocou outro, tirou os 3 atacantes que vinham jogando, fez a mudança. E já colocou o zagueiro Euler, que chegou para estrear, fez a mudança tática e atacou o 15 desde o começo. Campo pesado, molhado, né? Choveu demais em Piracicaba, e o São José no primeiro tempo massacrou o 15, fez 3-0, podia ter feito 4-5, dominou, o 15 não teve nenhuma chance de gol. Foi realmente um primeiro tempo extraordinário do São José, o melhor jogo do São José no campeonato, claro, ganhou do 15 de Piracicaba, um dos postulantes ao acesso, né? Agora o time aí que vem com dinheiro, com técnico caro e tudo mais, que vinha de 2 vitórias. São José não tomou conhecimento do 15 Piracicaba, Nicolini, fez uma partida monstruosa, dizem os torcedores. Muito boa mesmo, uma partida em que ele foi dominante. Só no segundo tempo, quando recuou 3-0, o 15 já foi para o desespero, teve um pênalti a seu favor aos 15 minutos, que o jogador lá, o Léo Santos, chutou por cima, e pronto, não fez mais nada, e só bola cruzada, e o São José dominou inteiramente. Quando o jogo é brabo, é assim, né? Tá tomando 3-0, 15 do segundo tempo, pênalti, faço 3-1, vou para cima, se eu acho que o segundo entra no jogo, né? 30, eu entro no jogo, toco o terror e posso até empatar ou virar.
Mas aí chuta Mas lá aí, e acabou, né, Antônio Carmo? Aí vai o jogadorzinho lá assim, Nicolas, o jogador Nutella vai dando aqueles pulinhos, aquela passadinha, dá uma paradinha, sabe? E chuta Pula a lá por cima. pocinha. Isso. Aí, bota um zagueiro para cobrar o pênalti, ele enfia o pé na bola e joga o goleiro e tudo para dentro do gol, vai lá, pega a bola, põe no meio campo, né? E aí aquilo ali decretou. Naquele momento acabou o jogo, podia ficar até hoje que o 15 não faria gol e o São José ganhou. Nicolas, nós fechamos ontem a 9ª rodada, então são 8 jogos por rodada, 9 vezes 8, 72 jogos. Eu afirmo aqui, sem medo de errar, foi a grande vitória de um time no campeonato até agora. Já teve goleada, Ferroviária 5-1 no Juventus, teve 4-0 do Monte Azul sobre o Santo André em Santo André, que era então o resultado mais assim, mas essa vitória do São José, 3-0 sobre o 15, é assim, por exemplo, quando, se você pega aí no Campeonato Brasileiro, né, vai um Santos e enfia 3-0 no Botafogo no Rio, vai o Fluminense, faz 3-0 no Palmeiras em São Paulo, nesse porte, são de 2 times grandes, 2 times de camisa, de tradição, né, e o 15 numa situação melhor hoje aí, estava na frente do São José até no campeonato. Realmente uma grande vitória, destaque para o Jorge Castilho, técnico, que fez o time jogar. O time só jogou daquele jeito, obviamente, porque o técnico assim determinou, e alguns jogadores que foram bem demais e ajudaram o São José na conquista dessa vitória. O Jorge Castilho vai mostrando que tem o domínio do grupo, do elenco, e vai colocando o São José aí na briga pela classificação. São José pula para 4º lugar, 14 pontos, não cai mais, já aquela preocupação que se tinha até antes da chegada do Jorge Castilho, ele disputou 12 pontos, ganhou 10, Nicolino. 3 vitórias e um empate, as 3 vitórias fora de casa. Então você só tem que enaltecer o trabalho do Jorge Castilho. Quer dizer, o São José tem 14 pontos, quando ele chegou e tinha 4. E o São José estava beirando a zona de rebaixamento. E agora já não se fala mais em rebaixamento, com 14 pontos não cai mais, e olha lá para cima. Vamos pensar em classificação, sim. Tem pedreiras pela frente? Tem, mas ontem foi uma pedreira que o São José escalou com absoluta competência e ganhou o jogo com todos os méritos. É isso, parabéns para a Águia, 3-0 fora de casa, e não foi contra ninguém não, foi contra um time de camisa, um time de dinheiro, que é o 15 de Piracicaba nesse Campeonato Paulista da Série A2. O Taubaté foi a Votuporanga, Antônio Carmo, e ganhou a primeira do campeonato. Vitória do Burro da Central, 2-1, saiu na frente, tomou o empate, aí tudo de novo. No primeiro tempo, depois que fez 1-0, podia ter feito 2, 3, 4, perdeu gols em sequência, dominou o jogo. Aí, segundo tempo, a Votuporanguense melhora, empata o jogo e vai. E no final, aos 38 minutos, o gol redentor do Taubaté. Vitória por 2-1, a primeira do time no campeonato e a saída da incômoda zona do rebaixamento. É claro que ele fica com os mesmos 7 pontos do Grêmio Prudente, mas agora ele tem uma vitória, e uma vitória conta muito. Com 7 pontos, mesma pontuação do Grêmio Prudente, que tem 7 empates. Um time para ser estudado, Antônio Carmo. E o São Bento, já rebaixado, tem apenas 1 ponto. Fala desse Burro da Central do Fael aí, time. Já jogou melhor, Antônio Carmo. Fez mudanças também no time, o Samuel Pires não jogou no gol, né? Jogou Adilson, né? Não sei o motivo da não escalação, não vi, estava trabalhando no outro jogo, porque que não atuou. Foi uma mudança interessante. E o Taubaté, esse Romarinho é bom jogador, fez gols contra o São José, fez gol ontem de novo. O Ariel é um jogador que tinha aparecido muito bem, principalmente contra a Inter de Limeira, ontem fez o gol da vitória. O Taubaté de novo desperdiçou oportunidades, pelo que eu vi, chances para fazer gol, mas o time do Votuporanguense jogando em casa, né, sempre é um adversário difícil de ser batido, mas o Taubaté conseguiu essa vitória aí, que foi fundamental nesse momento. Primeira vitória do time, então a primeira rodada, né, Nicolino, que a gente tem aqui, Taubaté e São José, vencedores, os 2 times, voltando para casa de viagens e com, né, o espírito mais leve, com a confiança redobrada e tal. Taubaté com a vitória, Nicolino, agora, ele fala 2 jogos seguidos em casa, é a chance definitiva
apesar que ele perdeu 3 jogos seguidos em casa, né? Mas agora é hora. Ele pega o Monte Azul sábado e pega o Santo André na quarta-feira que vem. Olha aí, 2 vitórias em casa, coloca um time com 13 pontos e o rebaixamento praticamente já não existindo mais. E aí pode até sonhar, muito difícil, porque ainda tem jogos difíceis, com uma eventual classificação. Mas claro, é um jogo de cada vez. Antes de pensar em Santo André, tem que pensar no Monte Azul, que é um time razoável, que não tem nada de saúde, nada, e ele tem 9 pontos. Se o Taubaté ganhar, ele passa o Monte Azul. Tem um jogo a menos, é bem verdade, mas é um time que já deu para ver no campeonato aí, né, que é um time fraco, um time que não é assim, não tem uma qualidade que você possa dizer, nossa, vai ser um jogo muito mais complicado. Ontem até empatou com o Grêmio Prudente, que é a grande decepção do campeonato até agora, junto com o São Bento, time que não venceu. E ontem o Prudente parece também ter assinado aí a sua carta de rebaixamento a não ganhar em casa do Monte Azul. Mas o Taubaté fez a parte dele, precisava, o empate já estaria bom, sem dúvida alguma, na atual circunstância, a gente comentava isso aqui, mas o time mostrou competência, também agora o segundo jogo sob o comando do Fael, ele vai fazendo mudanças, vai colocando o time para jogar do jeito que ele, né, entende ser melhor, e vai arrumando a casa. Segundo jogo. E uma vitória realmente importantíssima. No momento do campeonato, faltam só 6 jogos para acabar a fase de classificação. Taubaté consegue a sua primeira vitória, sai da zona de rebaixamento e agora tem, né, esse caminho traçado aí de 2 jogos seguidos em casa para dar um salto em busca de melhor classificação, deixar o rebaixamento para trás. Depende dele, vai brigando por isso nesse momento. Tem que ter essa, entendo eu, Nicolas, essa humildade. Não, pessoal, nada de pensar mais assim. Vamos pensar aqui jogo a jogo. Se a gente ganha sábado, vai para 10 pontos, já passa o adversário, já fica numa situação mais confortável. Tem time, por exemplo, como a Inter de Limeira, que está com 9 pontos, Nicolini. E ela time para estar brigando ali em cima, foi colocada como uma das favoritas para o campeonato, está muito mal, então está quase na mesma situação do Taubaté. Então a vitória do Burro ontem foi fundamental, e é legal ter jogadores que vão mostrando a competência. O técnico fez mudanças, colocou o Ítalo para começar na lateral esquerda, retornou o Luizão na zaga, enfim, o Fael Júnior vai... Oi? Maranhão entrou jogando. Maranhão. Romarinho entrou jogando. Romarinho. Melhorou e aí, no campo. Time Além de, isso fez mudou, perder, né, muito gol. Né? Com um time que mudou em relação ao time que jogou com o São Zé, né? O Zé Palharini não jogou, ele fez mudanças ali também no meio campo, e o time deu a resposta, conseguiu uma vitória que foi realmente importantíssima. Grande vitória do Taubaté no momento delicado do campeonato, vitória para dar aquela moral e aquela confiança para o time seguir adiante. É isso, e escapar do rebaixamento é só o que pensa neste momento Taubaté, saída do incômodo risco de rebaixamento à Série A3. Demais resultados de ontem: Juventus e Linense na Javari, 2-2. O Água Santa ganhou da Ferroviária 1-0. O Ituano, que não toma conhecimento de ninguém, Antônio Carlos, ganhou mais uma em casa, 2-1 da Inter de Limeira. O único time que ainda não perdeu no campeonato em 9 jogos, uma façanha. É muito difícil ficar 9 jogos sem perder, tá? E o Ituano vai caminhando a passos largos para o acesso. Eu acho que é o Ituano e mais um. Os outros têm mais japonês, como a gente diz. Mas o Ituano está muito acima da rapaziada, está jogando fino da bola, e 2-1 na Inter de Limeira. O Sertãozinho ganhou do São Bento 1-0. O Osasco venceu o Santo André por 2-1, meu querido Antônio Carmo, além dos resultados que já falamos, o empate do Prudente com o Monte Azul 0-0 e as vitórias de Taubaté e São José. Ituano com 21, Água Santa com 19, Ferroviária com 17, o São José já tem 14, é o quarto, são os 4 primeiros. Lá embaixo, o São Bento eu acho que já era, né? Quem quer alguma coisa não pode perder ponto pro São Bento, tá? Ficou só com um pontinho em 9 jogos, não acredito que vá fazer aí 4 vitórias nas 7 partidas que restam, Antônio Carmo, no campeonato. 6, né? 6 partidas, tem que ganhar 4, tá? Para pelo menos tentar escapar com 13 pontos. Acho que já era. Difícil. Grêmio Prudente e Taubaté tem 7, Inter de Limeira e Monte Azul tem 9, o Santo André tem 10, Linense 11, Osasco 12, junto com a Votuporanguense, e aí já está o 8º colocado. A Votuporanguense tem 12 pontos, Taubaté está 5 pontos da zona de classificação, está empatado com o primeiro da zona do rebaixamento. Essa é a realidade. Deixa eu passar aqui a rodada do final de semana, né? Em ritmo de folia, está embolado.
Em ritmo de folia, sábado de carnaval, 3 da tarde no Joaquinzão, Taubaté e Monte Azul. O Santo André recebe o Grêmio Prudente, o Juventus pega a Votuporanguense. E ó, se o Grêmio Prudente perder pro Santo André no Ramalhão, aí eu acho que pode escrever o Grêmio Prudente junto com o São Bento, porque vai ficar muito difícil, a moral cai muito, o técnico já chegou lá há 3, 4 jogos e não consegue ganhar, né? E aí começa a pesar, tudo começa a dar errado. Juventus e Votuporanguense, São Bento e Osasco. E o São Bento também, se quer ganhar no campeonato, acho que é agora. Em casa contra o Osasco, que não é nenhum bicho-papão. No campo do SIC, sábado, 3h30. Inter de Limeira e Linense, Ferroviária e Sertãozinho, 15 de Piracicaba e Ituano, no Barão da Serra Negra. O 15 joga mais uma em casa, Antônio Carlos. Se perder de novo, vira o fio, tá? Já dá uma recuperada e pega esse bom Ituano que não toma conhecimento em casa e fora, soma pontos e ainda não perdeu. E São José e Água Santa fecham a rodada às 7 da noite. Alô, torcedor da Águia! Alô, torcedor do Burro! Ó, primeiro vai pro jogo, depois pula carnaval. Sábado é dia de empurrar, hein, Antônio Carlos? Nicolini, ainda sobre ontem, pênaltis perdidos, né? Falei do 15 de Piracicaba aí contra o São José. O Juventus perdeu um pênalti contra o Linense, se tivesse feito, teria ganho o jogo. A Ferroviária, pelo segundo jogo seguido, perde um pênalti nos acréscimos contra o Água Santa. Sabe quem é o goleiro do Água Santa? Foi ídolo seu, defendeu muito tempo as cores de Vila Belmiro. É o Vanderlei, aquele goleiro do Santos, do Coritiba, e depois que saiu do Santos... Rodou por aí, tá com 40 anos de idade, tá jogando no Água Santa, pegou o pênalti lá. A Ferroviária já havia perdido pro 15 em casa no domingo 1-0, perdeu o pênalti no final. Ontem perdeu pro Água Santa em Diadema 1-0, perdeu o pênalti no final. São 2 pontos, né, que deixariam a Ferroviária com 19 e o Água Santa... Ferroviária também não tá essas coisas, não. Sobre o Ituano que você falou, Nicolini, claro, mas eu lembro do São Zé aqui, que ficou 12 jogos invictos em 2024. Todo mundo já dava o São Zé, vai subir, e depois caiu de produção. E agora é diferente o campeonato, não é mata-mata segunda fase, a gente já falou isso aqui. Segunda fase são 2 grupos, então muita coisa ainda vai acontecer. Não colocam ainda o Ituano assim sobrando no campeonato, não. Neste momento tá aí, mas tem muita água para passar debaixo da ponte, e na segunda fase serão 6 jogos, e aí muita coisa pode acontecer, mas está bem arrumado. Não tem nenhum time sobrando no campeonato, não tem nenhum bicho-papão, o Ituano não é esse bicho-papão, é o melhor. Claro, os resultados mostram isso, 6 jogos, 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 13 gols marcados, 6 sofridos, um time que vai fazendo um trabalho muito bem comandado pelo Mazola Júnior. Então a gente tem aí ainda as coisas para acontecer. Você vê que a Inter de Limeira, que entrou para brigar lá em cima, agora briga contra o rebaixamento. Tem alguns times ali, né, Linense, Santo André, Monte Azul, Osasco, que ficam naquele meio ali, atrapalhando a vida de um de outro. Então todo mundo busca o seu objetivo aí. E a rodada do fim de semana, Nicolino, será então aquela que determinará 2/3 do campeonato. Pronto, daí ficam faltando 5 rodadas, né? E você sempre aí mais cético falando e tal, mas dessa vez eu concordo com você, eu sempre espero um pouquinho mais. Não, o São Bento não tem jeito, já caiu. É um rebaixado, vamos ver quem cai junto com ele, né? E na parte de cima da tabela, claro que Água Santa, Ferroviária e Ituano já estão classificados. Agora São José, Sertãozinho, Juventus, 15 de Piracicaba, Votuporanguense, Osasco, Linense, tudo isso aí brigando pela vaga ainda, tem muita coisa. São 6 jogos importantes. Sem dúvida alguma, esse é o Campeonato Paulista da Série A2, a gente segue acompanhando. E para fechar da região, o basquete também na Bacia das Almas ganhou mais uma, e baita vitória, hein, Antônio Carlos? Pois é, contra o Vasco, o jogo era para ser no ginásio de São Januário, mas ontem à tarde foi mudado para o ginásio Oscar Zelaya do Botafogo. O pessoal tá vindo para São Januário, opa, desvia, vai para Botafogo, e o jogo mudou para lá. E lá o São Zé ganhou do Vasco da Gama, uma vitória fundamental, Nicolino, pelo seguinte: o Vasco praticamente já está rebaixado também, a vida do Vasco, a gente não está fácil no futebol, no basquete também não. O Vasco é lanterna do campeonato, cai em 2 também, e o time que perdeu o técnico Léo Figueiró, que foi comandar a seleção brasileira feminina, vai trabalhar na CBB,
O São José abriu uma grande vantagem em cima do Vasco e no último quarto permitiu o Vasco encostar, mas na última bola lá o Adriel fez a sexta, o São José ganhou 7-4, 7-2. E o líder Pinheiros também ganhou 69-62 contra o Caxias do Sul. São José vai pegar o Flamengo agora, amanhã, continuando lá pelo Rio de Janeiro. Muito bom. Olha, o Leandro nos lembra aqui no chat, ontem tem muita gente comentando no nosso canal do YouTube, o Leandro Domingos, o Jafé, quem tá aqui também, o Amarildo, o Bretas, a galera toda com a gente, o Fogaça São Paulino segue o líder, vamos falar do Brasileirão já já. O Jacareí também ganhou, Antônio Carlos, para não passar batido, tá? Todo mundo ganhou, todo mundo ganhou. Era o último colocado com a vitória de ontem lá em Jabaquara, na Caneleira, né? O Jacareí ganhou do Jabaquara por 2-0 e com 3 pontos já pula para o oitavo lugar. Quer dizer, uma vitória de pernas muito longas, né? Essa do Jacareí, que melhorou o time. Aliás, ele caiu, acho que subiu para nono, era o último colocado, pulou para nono. Mas foi a primeira vitória do time do Augusto Ambrogi no campeonato, ganhou fora de casa, boa vitória sobre o tradicionalíssimo time do Jabaquara. E agora, sábado, pega o outro time muito tradicional. Vai jogar no estádio do Cambuzano, ali em Jacareí, recebendo o São Caetano, que está na Série A4. São Caetano, vice-campeão de Libertadores, vice-campeão brasileiro, campeão paulista. Olha só, Nicolino, que coisa, hein? É o futebol. Das minhas histórias, uma rapidinha do São Caetano, 2001, eu estava lá no Anacleto Campanella com o saudoso Denizar de Oliveira e o meu querido João Carlos Salgado, lá de Pindamonhangaba, grande negão. Estávamos os três transmitindo semifinal do Campeonato Brasileiro, um Atlético Mineiro e São Caetano, gente espumando pelo ladrão naquele estádio apertadinho, que é o Anacleto Campeonato. Deu uma chuva, nós demoramos 2 horas para sair do estádio, porque alaga tudo ali. Foi à noite, inferno. Né? Foi à noite? Inferno, uma dificuldade, né? Acho que foi 4 da tarde, acabou às 6, 6:30, chuva que comeu, ainda não consegui ir embora. Ai, meu Deus do céu, que loucura, viu? Em 2001, faz 25 anos só. 2001. Mas olha, era outro São Caetano. Desse São Caetano aí só sobrou a história, viu, Antônio Carlos? O São Caetano que viria a ser vice-campeão brasileiro. Foi em semifinal, esse jogo era um jogo só, né? O São Caetano tinha a melhor campanha e ganhou do Atlético Mineiro 2-1 no Anacleto Campanella, fez a final com o Atlético Paranaense aí em 2 jogos, perdeu 4-2 lá em Curitiba e perdeu 1-0, 2-0, jogando em casa na final, fez a final em casa, no Anacleto Campanella, final de Campeonato Brasileiro, São Caetano e Atlético Paranaense, você nunca mais vai ver isso, né? Até porque não tem mais final em Campeonato Brasileiro, nem em Copa do Brasil, você não vai ver isso aí não. São Caetano já viveu seus grandes momentos, né? De time quase grande, mas não deu e agora está amargando aí a 4ª divisão do futebol paulista. Muito bom, e onde está o Jacareí, que conseguiu os primeiros 3 pontos, tem a Penapolense e o Inter de Bebedouro com 9, 3 vitórias, os dois que venceram as 3 nas 3 rodadas, a Penapolense do Vicentão do Digital, bom demais. Olha, Campeonato Brasileiro... Quem está mal também na Série A4 é o Comercial, viu? O Comercial de Ribeirão perdeu 2 seguidas em casa. Ele já tinha perdido o Penapolense, perdeu o Taquaritinga. Ontem vai muito mal o Comercial, time do Roberval Davino aí nessa Série A4 aí. Aliás, ontem, já que nós estamos nessa seara, né, ontem saiu a definição da Bezinha, né, que tem o Mantiqueira representando o Vale do Paraíba, o time do Dado Oliveira. Né, já foi definido tudo ontem, acho que são 5 grupos ali, com 4, 5 times cada um. Mantiqueira vai de novo disputar a Bezinha, que tem novidade esse ano, tem o Rio Pretano, novo time de São José do Rio Preto, que tem o Pinho como seu gestor, tem o Paulinense de Paulínia. Depois a gente fala com mais calma aí, mas daqui a pouco vem a Bezinha, que é a 5ª divisão. É isso, que é lá pro mês de abril, né, Antônio Carlos? Começa a Bezinha. Por aí. Tá longe. Ontem, Mirassol e Cruzeiro, 2-2. Cruzeiro não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro. Fogo alto em cima do Tite lá e o time joga mal. O problema não é não ganhar, o problema é jogar mal. O Cruzeiro não joga bem. 2-2. Chapecoense e Coritiba, jogaço na Arena Condá, 3-3. Outro 3-3 na rodada. Atlético Mineiro e Remo, Antônio Carmo. Na Arena MRV, uma rodada de muitos gols. O Vasco deu a nota, falha da zaga, 1-0 pro Bahia. O São Paulo, 2-0 no Grêmio, fora o baile. São Paulo jogou bem, o Grêmio não jogou nada
e o São Paulo ganhou de 2, podia ter ganhado de 3, de 4, de 5, São Paulo perde muito gol, é o líder do campeonato até aqui na terceira rodada. Atlético Paranaense, Santos, Fluminense, Botafogo, clássico no Maracanã, Corinthians e Red Bull, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras, o gigante da Beira-Rio, são os jogos que completam a rodada nesta quinta-feira. E esse Brasileirão aí, pega no breu, Carlos? O São Paulo não era líder do campeonato, não, é líder provisório, né? Ele poderá confirmar essa liderança hoje, caso o Red Bull Bragantino não vença, o Palmeiras não vença, mas ele tem boa chance de terminar, sim, na liderança da competição. Nessa terceira rodada, faz sei lá quantos anos aí que o São Paulo não liderava o campeonato, acho que foi 2021, ele brigou pelo título lá cabeça a cabeça com o Flamengo, né, e tal, e perdeu o título na última rodada. O São Paulo, Nicolino, perdeu o pênalti ontem também, falando de pênaltis perdidos, né, o Luciano bateu o pênalti muito mal, e o Everton defendeu. São Paulo deu um passeio no Grêmio, foi um massacre, o placar justo do jogo, 5-0 para São Paulo. Foi dominante totalmente São Paulo, o Lucas jogando bem. São Paulo tem um jogador que chegou quietinho ano passado, ele, Nicolino, o Flamengo já quer contratá-lo, tá? Esse Marcos Antônio, ele é muito bom, ele é o dono do meio campo São Paulino, com o Danielzinho, que chegou do Mirassol, também vai botando as banquinhas de fora ali, mostrando ser um jogador muito interessante. São Paulo estava numa crise danada, eu vi, veio lá de fora, não sei de onde, tem que pesquisar. Chegou para São Paulo aí, estava na Itália, o ano passado já, se ajustou ali, excelente contratação. Eu vi, acho que foi o Lucas que deu a declaração, Lucas Moura, que ontem fez um gol primeiro de pênalti, né, de São Paulo, ele falou, Nicolino, que depois da mudança, a saída do presidente e a chegada as mudanças administrativas trouxeram um alívio para dentro do elenco e tal. E tudo isso, quando está mal resolvido lá, reflete dentro de campo. Tem time que cai, que você não imagina por quê, porque tudo bagunçou lá fora. E ele falou que as coisas melhoraram. São Paulo está invicto aí a 5, 6 jogos. O Crespo falou que ia estar no campeonato só para não cair. O São Paulo é líder, né? Não perde a 5, 6 jogos. No Paulistão, basta uma vitória contra a rebaixada Ponte Preta domingo e vai se classificar. Lidera hoje o Campeonato Brasileiro, mudou tudo pelos lados de São Paulo. E o time jogou bem, está jogando bem, viu isso contra o Santos, contra o Flamengo na virada, na estreia do campeonato, enfim, jogando bem merecidamente na primeira colocação. O Vasco não tem jeito, né, Nicolino? Ele está perdendo tudo quanto é jogo, de novo, a torcida não aguenta mais o Fernando Diniz, eu não sei porque que o pessoal ainda insiste lá em São Januário. Dos 2, 3-3... já acabou, já passou, já disputou título, já levou o time para disputar de maneira surpreendente a Copa do Brasil, perdeu um título que ele tinha mais chance de ganhar por conta do empate no primeiro jogo fora, jogou em casa no segundo jogo, não jogou nada, tem sempre a participação do técnico, né? Desses 2, 3-3 de ontem eu vi um pouco do Atlético Mineiro e Remo, Nicolino, o Remo perdia por 2-1 e virou para 3-2 já nos acréscimos do segundo tempo, mas o Dudu, aos 52 do segundo tempo, empatou para o Atlético. Aliás, Atlético e Cruzeiro não estão jogando nada, Nicolino. Você falou do Tite, eu já falei isso aqui, ele só não é mandado embora do Cruzeiro hoje porque é o Tite, que tem lastro, porque tem nome, né? É o Tite. Fosse um outro técnico, exatamente, fosse um outro técnico qualquer aí, o Cruzeiro já tinha hoje mesmo você ia ver, a semana passada já tinha um anúncio aí da saída do técnico, não está jogando nada do Cruzeiro, um time que contratou, trouxe o Gerson, uma grande contratação, isso aqui, manteve Caio Jorge, Matheus Pereira, não sei o quê, e ontem teve uma fúria lá do técnico Rafael Guanais, que eu conheço bem, o Rafael perdeu a linha, a cabeça, queria bater na arbitragem, o Cruzeiro teve um pênalti lá, que no segundo gol marcado de pênalti, não foi pênalti de jeito nenhum aquilo ali, na minha opinião, Nicolino, gol do Caio Jorge, teve jogador expulso, teve gol no lado, acho que estava impedido mesmo, uma série de coisas, o VAR trabalhou lá, olha, está trabalhando até agora, para ver se tem mais coisas lá para ajudar o Cruzeiro contra o Mirassol. O Mirassol foi prejudicado ontem e o técnico reclamou e muito. A rodada com polêmicas que a gente vai ter sempre com o VAR, sem VAR, é por isso que o VAR não serve para nada, né? Porque se ele servisse, ele não traria discussões, ele já resolveria os problemas. Como tem VAR e as discussões continuam acontecendo, é porque não resolve nada. E hoje vamos ver o Santos no gramado sintético. O Santos não ganha desde 2020 jogando em gramado sintético. Neymar vai jogar? Claro que não. Gabriel Barbosa, parceiro do Neymar, gramado sintético não joga, né? O clássico vovô, Fluminense e Botafogo lá no Rio, né? Então, grande clássico, primeiro do Rio,
no campeonato. O Corinthians que pega um time que sempre lhe dá trabalho jogando lá em Itaquera, que é o Red Bull, que se ganhar fica na liderança isolada, e Inter e Palmeiras, um clássico do futebol do Brasil. O Inter sempre se dá melhor contra o Palmeiras lá no Beira-Rio. Vamos ver o que faz o Verdão hoje, que no ano passado conseguiu ganhar lá. E que vem embalado o Palmeiras depois de bons jogos. Antônio Carmo parece que vai acertando a casa. Vamos ver se vai com tudo ou se vai poupar para o fim de semana, porque tem isso, né? O Santos, por exemplo, guarda Gabriel e Neymar para jogar contra o Velo Clube no final de semana, que pode garantir uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. E aí vale mais, e também é gramado sintético, né? Então, vai lá com o que tem. Aliás, o Santos que trouxe o Moisés do Fortaleza. Então vamos lá, né? Tomara que eu queime a língua. Mas, né? Ele trouxe o cajado junto? Moisés trouxe o cajado, e abra-se as águas, e Marvel e tal, ou não? Tá vendo? O Santos contrata cada jogador também, né, Nicolino? É por isso que não vai pra frente, né? Já tem o Mar, já tem o Moisés, só falta o cajado. Né? Pronto, é isso aí. Vamos ver o que faz. Oh, que desgranha, hein? Tá feia a coisa. Oh, desgraça. Vamos embora, que o Celestino já está na friaca de Boston de volta, mas aqui no Vale do Paraíba ou lá nos Estados Unidos, ele está acompanhando a gente. Tá bom, Antônio Carmo? Ótima quinta-feira, até amanhã, se Deus quiser. Tá bom, o Boston, que ontem voltou a vencer, é o vice-líder da conferência, ontem ganhou a sua peleja contra o Chicago Bulls, que já foi outrora com o Michael Jordan, o maior time da história do basquete norte-americano. Hoje o Chicago Bulls ali é meio que uma ponte preta de campeões. O Boston ontem ganhou 124-108 do Chicago Bulls e vai brigando aí pelo título da temporada. Um abraço lá pro doutor Celestino, sempre nos honrando com a audiência. Você vem amanhã aqui, é sexta-feira de carnaval, você tá por aqui, posso contar com você aqui? Opa, desculpa. Garantido? Tá bom. Você falou, eu acredito. Abraço, Nicolino, para você, aos amigos todos que nos honram, com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta, hein, gente? Até mais. Agora 8 horas e 47 minutos.